esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num quarto escuro. Muito bom dia a você que nesse momento está comigo. São 10 horas e 45 minutos, né? Um pouquinho atrasado, mas deu certo. A questão hoje que eu quero trazer para todos nós: fé versus ansiedade. Você já tem percebido no decorrer da tua vida, no teu dia a dia, talvez esse questionamento tenha sido debatido muito nas rodas sociais sobre uma pessoa tão fervorosa, uma pessoa que não perde um culto, uma pessoa que não perde uma missa, uma pessoa que sempre está fazendo os seus devocionais. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Melhorou. Muito bem. Como é que essa pessoa está sofrendo depressões, está sofrendo ansiedade?
que a pessoa X se matou, uma pessoa tão fervorosa, uma pessoa tão amiga, e de repente ela se sentiu desta forma, veio falecer, veio cometer o suicídio. Vem a questão fé, ansiedade, razão, como compreender a vida, como compreender as razões que hoje o ser humano está passando no seu dia a dia. Mas antes de eu debater esse assunto, eu queria muito aqui frisar junto com vocês a questão do que é ansiedade. É muito importante você que está me ouvindo nesta manhã compreender o que é isto. Você sabe que existe um limite ao nosso corpo. Então, dentro desse limite, é muito importante eu compreender, ter aquele senso de compreensão: quem sou eu, o que eu sou. E dentro desses parâmetros, dessas perguntas, vem a questão social, a questão biológica, a questão física e por aí vai. Meus queridos e queridas que me ouvem nesta manhã, mas aí vem aquela questão dos questionamentos que às vezes você não compreende do porquê essa pessoa fez isso ou aquilo, ou do porquê essa pessoa está sofrendo daquele jeito. Muito bem, eu quero aproveitar aqui o meu tempo e passar algumas respostas para você nesta manhã. Mas afinal, o que é ansiedade? A ansiedade é um sentimento natural e está relacionado, por exemplo, como um prazo apertado ou uma tarefa urgente no trabalho, ou muitas vezes você percebe o comportamento de seus filhos diferenciados de uma forma assim tão não entende. Isso gera em você aquela ansiedade, a preocupação do amanhã. E nós percebemos que isso já está passando dos limites. Já podemos perceber que os transtornos de ansiedade acometem pessoas que geralmente se preocupam intensamente e não conseguem lidar, controlar, manusear a si mesmo. O que acontece aí, vem aquela autocobrança, né? Que às vezes o teu dia a dia, às vezes no teu relacionamento, às vezes nos teus momentos, existe aquela, né, aquela pressão psicológica que todos nós passamos. Aí naquele momento vem a autocobrança a ponto de comprometer a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Então aí vem a questão desses transtornos ansiosos, que realmente são reações emocionais de uma ameaça do futuro, do amanhã. Vem as incertezas, vem as imprevisibilidades, são os seus principais gatilhos. E nós podemos entender e compreender que o primeiro sinal é o sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer. É muito importante que a Bíblia ela deixa bem claro
que dentro dos frutos do Espírito existe um chamado domínio próprio. É muito importante você que me ouve nesta manhã começar a se autoconhecer, saber os teus limites, saber os teus parâmetros de direitos e deveres, daquilo que eu posso ouvir, daquilo que eu não posso ouvir, daquilo que eu posso ver e daquilo que eu não posso ver, porque isso são gatilhos que pode realmente comprometer a tua qualidade de vida e o teu bem-estar. Lógico, havendo um comprometimento dessa situação, o que acontece? Vai haver uma desregularidade, né, do teu comportamento, de teu momento social, vai trazer grandes prejuízos. Então, é muito importante você compreender isto. E para isso eu quero trazer para você nesta manhã, né, quais são os tipos de transtornos, né, mais comuns que às vezes nós todos temos. Quais são as suas características? Por exemplo, existe o transtorno de ansiedade generalizada. Que transtorno é esse? É a preocupação excessiva e uma análise minuciosa de cada ponto ou situação. Existe também o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que são pensamentos obsessivos e medos irracionais que levam a atitudes compulsivas. Existe a fobia social, ou o transtorno de ansiedade social, que é a preocupação e o medo com as situações sociais comuns. Aí vem a síndrome do pânico, que são crises intensas de medo, de mal-estar generalizado. Existe também a agorafobia, que é o medo de situações e lugares que possam causar impotência, constrangimento ou aprisionamento. Então esses são os tipos mais comuns que nós percebemos dentro dos nossos consultórios. É essencial você que me ouve nesta manhã começar a identificar. Identificou? Opa, tem Deus? Tem. Opa, aí vem aquela questão fé, né? A primeira questão a primeira pressão psicológica. Vem alguém conhecido seu, alguém da sua família, alguém da igreja, ou até mesmo a liderança, diz: ô homem de pouca fé, ou mulher de pouca fé, não confia em Deus não, não crê em Deus não. Por que está acontecendo isso na tua vida? Por que tu está permitindo isso? Às vezes as pessoas, por ignorância, não compreendem o sistema neurológico do cérebro. Outros já levam para a questão demoníaca e por aí vai. É muito importante você que está me ouvindo nesta manhã começar. Você se analisa, veja aí. Está prejudicando alguma área da tua vida? Então está na hora, meu filho. Está na hora, minha filha, de você procurar uma ajuda. Infelizmente, muitas vezes tem muitas lideranças que realmente não estão preparadas para diagnosticar certas situações. Já leva aos extremismos da espiritualidade, já diz que é demônio, já diz que é seta do inimigo, já diz que foi seta que botou na roupa, seta que botou no vestido, seta que botou no perfume e por aí vai. E não, isso aí é o olho do invejoso que setou você, o olho gordo, e por aí vai. Não é verdade? Então, Deus nos capacitou exatamente. A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Examina, meu filho.
não vai igual aquelas, Maria vai com as outras. Se a espiritualidade tem o sangue de Cristo, tem a palavra de Deus, tem autoridade. Se é algo natural, tem a medicina, tem aí as áreas psicológicas que vai te ajudar a controlar a tua ansiedade. Muito bem. E quais são as principais causas e sintomas da ansiedade? As causas podem variar de pessoa para pessoa, porque muitas vezes o sistema imunológico, às vezes a estrutura de experiência da vida, às vezes a questão biológica. Por isso que ela varia de pessoa para pessoa. Não quer dizer que aquela tem menos fé, aquela tem mais fé. Não bote isso na sua cabeça. É como eu disse para vocês, os sintomas e as causas dele variam de pessoas para pessoas. E quais são os exemplos mais comuns que eu quero citar para vocês? Primeiro, é o desequilíbrio químico cerebral. Nós somos portadores de neurotransmissores e eles precisam estar equilibrados para que o meu bem-estar possa estar bem. Outra coisa é por falta também de suporte familiar. Não tem apoio do marido, às vezes não tem apoio da esposa, às vezes não tem apoio dos filhos, não tem aquele suporte de conversa, de diálogo, de participação amiga entre ambos. Ou muitas vezes são traumas principalmente da infância, que às vezes ele está ali guardado. São monstros que estão adormecidos, que vêm desde a infância e que vai chegar o momento da vida do ser humano que ele desperta. E nós precisamos estar preparados para esses monstros ao despertar deles, que não são demônios. Ou vamos frisar como demônios. Realmente, quando realmente não há um equilíbrio, né, neuropsicológico, da fase da psicanálise, meu filho, realmente não é fácil. Ou existem outras combinações de fatores. Muito bem, eu estou vendo aqui, já tem gente participando aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui está o nosso querido pregador Alailson Silva. Alailson, nosso presbítero, pregador da palavra. Também outro pregador, duas pessoas que eu admiro bastante, né? Dionélio Rodrigues. Isso é uma maravilha, é uma bênção de Deus ter uma gama desses dois homens aí nos dando a honra de nos ouvir. Presbítero Alailson e o presbítero Dionélio. Que Deus abençoe aí vocês maravilhosamente. Muito bem. Se tiver mais gente aí nos dando a honra, dê aí um toque aí, fale aí no chatzinho aí, que eu terei maior honra de citar o nome de vocês. Pois é, existem também os principais sintomas, que eles são físicos e são psíquicos. Quais são os físicos? Ele chama-se tensão muscular, taquicardia, palpitação, dor no peito, transpiração em excesso, dor de cabeça, tontura. Tá sentindo esses sintomas aí? Na questão física? Vamos lá. Existe também a questão do psíquico, que são as sensações de desrealização, quando o ambiente parece todo diferente, ou a sensação de despersonalização, quando a pessoa parece não se reconhecer mais. Você já chegou a dizer:
Rapaz, eu não estou mais me reconhecendo, não. Vamos lá. Então, vamos aqui analisar. Se você estiver passando por isso aí, me dá um toque aí. Dá um toque aí para um psicólogo, né? Para um servo de Deus. Diogo Almeida. Olha aí, nosso evangelista Diogo Almeida. Pai do Senhor, reverendo doutor Diogo Guilherme, você é uma bênção. Realmente nós somos uma bênção. Você, Diogo, é uma bênção, viu? Dionélio é uma bênção, a Laílson aí é uma bênção de Deus. Muito obrigado por vocês me dar esta honra de nos ouvir, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Muito bem. E quais são as consequências dos transtornos de ansiedade? A preocupação excessiva, pensamentos acelerados e repetitivos, o medo desmedido, as atitudes compulsivas e demais características do transtorno de ansiedade, que pode trazer consequências a curto, médio e longo prazo. E para uma pessoa, os impactos negativos comprometem a qualidade de vida e também os relacionamentos pessoais e profissionais, a capacidade produtiva e a relação pessoal consigo e com o mundo. Então é muito importante, se você está envolvido com esses sintomas, procure imediatamente uma ajuda, né? E todas essas situações, ela traz resultados negativos. Quais são os resultados? É o isolamento, a solidão, a baixa autoestima, dificuldade de cuidar de si mesma, sedentarismo, emagrecimento ou obesidade, compulsões, vícios, entre outros maus hábitos e consequências. Tudo isso pode realmente gerar, né, essa situação, não vou dizer a palavra funesta, né, na vida de uma pessoa, se ela não se cuidar. Muito bem. Aqui eu falei um pouco sobre a ansiedade. Agora eu quero falar com você agora, compartilhar com você o que é fé. E segundo o dicionário, podemos dizer que a fé significa confiança, crença, credibilidade. Então eu posso aqui dizer para vocês que fé é um sentimento de total crença em algo ou em alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então eu posso dizer que fé é um firme fundamento, é um alicerce, é um apoio. Não é isso? Através desse apoio, desse alicerce, gera em nós uma atitude contrária às dúvidas. Observe aqui, eu estou botando aqui um confronto entre a ansiedade e fé. Vamos dar, como eu posso dizer assim, vamos botar um equilíbrio aqui entre esses dois. Se a ansiedade está prevalecendo, enquanto a fé, você tendo a fé, mas aquela fé, ela não está nivelada junto com a ansiedade, pode se tornar um prejuízo grande. Então é essencial que nesse momento você gere um equilíbrio, né? Uma harmonia. Todos nós, infelizmente, hoje mais ainda,
estamos vivendo essa questão de ansiedade. E é por isso que eu quero aqui reforçar para você nesta manhã, que você possa equilibrar essas duas situações, ansiedade e fé. Por isso que eu estou citando aqui uns versículos, né? Porque outrora tinha ansiedade, tempos bíblicos tiveram ansiedades, mas eles tinham aquele foco, que a fé é um fundamento, é um alicerce, é um apoio, é um suporte, que é o contrário da fé. Então ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença. Então a fé nos faz ver as coisas espirituais se tornarem reais. Assim como você começa a acreditar nesta dimensão espiritual, que essa dimensão espiritual ela tem força suficiente, muito mais do que a nossa ansiedade humana, aonde que Tiago diz que a dúvida é igual a onda do mar, né? Qual é a onda do mar? Ela bate numa pedra e volta, ela recua, ela se limita. É essencial, você que me ouve nesta manhã, para você superar isto, é importante você entender e compreender. Enquanto a ansiedade ela tenta te limitar, a fé ela te ajuda a explorar as regiões das impossibilidades humanas e de você alcançar resultados maravilhosos da tua vida. É isso que a Bíblia externa explica com exemplos e com palavras. A fé ela nos faz ver as coisas espirituais. A fé ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. A cura, a libertação, a transformação. Então os grandes sinais, milagres e maravilhas, ela vem mediante a fé. Talvez você nesta manhã diga: e qual o tamanho da fé? Deus é tão maravilhoso, meus queridos e queridas, que Ele disse: eu não quero que tu tenha fé tamanho do Himalaia. Eu não quero que tu tenha fé tamanho do Maracanã. Mas eu quero que você tenha uma fé tamanho de um grão de mostarda. Tu dirás para este monte: te transporta-te para o mar, e ali ele vai acontecer. Quer dizer, Deus sabia, Jesus sabia, dentro da sua onisciência, que nós íamos sentir as adversidades da vida. Então ele não impôs uma situação que você talvez não conseguiria. Então ele vai lá no teu limite. Se tua fé for tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, esta fé ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Aleluia. Para você compreender que existe também 3 tipos de fé: a fé natural, a fé salvadora e a fé sobrenatural. E o que é uma fé natural? Quando falamos a respeito da fé natural, estamos falando do homem já nasce acreditando em alguma coisa. O fato de alguém acreditar que é algo que ele não viu se tornará realidade. Como um exemplo,
a esperança de um dia melhor, já significa uma fé natural, que às vezes a pessoa confunde com fé sobrenatural. Que daqui a pouco eu digo para você. Existe a fé salvadora, é aquela que leva o homem a ter uma intimidade com Deus. A fé que faz que o homem creia que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Existe a fé sobrenatural, que através do Espírito Santo, esta fé, ela é acrescentada de uma forma muitas vezes que não é possível conseguirmos explicar para tais milagres que acontecem por intermédio desta fé. E como posso ter esta fé? Vou te dar aqui um dos gatilhos que é essencial. É o que você está fazendo hoje comigo agora. O que eu estou fazendo, Diogo? Você está me ouvindo. Então, a fé vem pelo ouvir. Quando o desprezo invade a tua alma, quando nas marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Romanos capítulo 10, no versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui Paulo está dizendo que a fé ela nasce quando ouvimos falar de Deus, que isso também se chama dom. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Que maravilha! Louvado é o nome do Senhor para sempre. Que bênção! Aqui o nosso querido Dionélio diz assim: verdade, nem tudo é procedência maligna. Às vezes são alterações psicológicas que apenas estão precisando de uma orientação de um profissional. E ele continua: muito importante os assuntos que você está abordando, pastor. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, meu querido. E também obrigado pelo seu apoio, pela sua palavra e amiga, por este incentivo que o nosso nobre presbítero Dionélio, nobre presbítero Alailson, como também nosso evangelista Diogo, também nos dá esta honra de Diogo Almeida. Tem o Diogo Guilherme e o Diogo Almeida, né? No meu xará aí, uma bênção de Deus. Tem pessoas também que estão sempre que nos dão a honra, né? Aparecida, Raquel, que maravilha, que bênção, né? Que Deus abençoe vocês aí maravilhosamente. Muito bem, vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre a questão desta fé que vem pelo ouvir. Aqui eu quero passar para você algumas soluções para você se livrar da ansiedade. E eu vou usar aqui um pouco da Bíblia para você. Olha aí, a Bíblia é o maior livro que ajuda na orientação psicológica humana, não só na espiritualidade. Olha, Deus se preocupa com o teu social, Deus, ele se preocupa com o teu psicológico, Deus, ele se preocupa com a tua espiritualidade. Aleluia. Ele é Pai. Por isso que Paulo diz: chamei de Abba Pai. O Espírito Santo fala lá dentro do nosso íntimo e diz: Abba Pai, Papai. Ele, como Pai, ele se preocupa com você, porque você é importante para Deus. Você é uma pessoa peculiar. E eu espero
que os teus familiares também compreendam que cada um deles, como também você, é importante. Vocês fazem parte de uma soma e não de uma diminuição. Vocês são fatores da multiplicação das bênçãos de Deus e não da divisão. Todos são importantes para Deus. E eu quero nesta manhã dar 7 soluções para você se livrar da ansiedade. Você sabe que a ansiedade, ela aparece porque grandes problemas estão envolvendo a tua vida, ou até a sociedade atual. Então, ter um pouco de ansiedade é natural do ser humano. Eu estou aqui falando da ansiedade que está com uma aceleração fora do limite. E para viver ansioso é um problema sério que precisa ser combatido. Não é verdade? Eu quero te dar aqui alguns conselhos práticos para ajudar você a controlar a tua ansiedade do teu dia a dia. Vamos lá. Observe que o nosso corpo físico, ele precisa de alimentação para poder sobreviver. Também o nosso corpo psicológico, ele também precisa de alimentação. O nosso corpo espiritual também precisa também de alimentação para poder sobreviver. Se uma dessas áreas sofrer um dano, você pode ter uma fé maior do que o mundo, mas se a sua área psicológica não estiver bem, meu filho, você já ouvirá notícia. Não estou aqui discriminando, não. Pastores se suicidando, homens que pregam fé, vivem a fé, mas de repente foi controlado pela depressão, foi controlado pela ansiedade, né? Que levou ele a resultado do suicídio. Precisa de cuidados, precisa de atenção. Então, me permita nesta manhã eu te dar alguns conselhos que são importantes. Tem muitos, mas eu quero te dar apenas 7. Vamos lá. O primeiro conselho é ore ou reze. Não importa qual o termo que você vai usar na tua ligação entre você e Deus. Nós sabemos que a oração é uma conexão direta com Deus. Então precisamos de auxílio, de ajuda, de apoio. É como diz, Ele é o nosso fundamento. Ele é o nosso alicerce. Você não pode lutar sozinho. Há pessoas que talvez amam você, talvez naquele momento ele não está presente do teu lado, está trabalhando ou está fazendo algo. Então nessa hora, Deus vai estar com você 24 horas no ar, meu filho. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você não precisa estar sozinho. Estou te dando aqui uma pessoa maravilhosa chamada Deus. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Oh, aleluia! Vamos começar a orar, meu filho? Vamos começar a rezar? Atente aí para o conselho. Já aconteceu vários casos tristes, que às vezes o médico passou remédios,
Aí a família ajudou e tomou um remédio, ela tomou um remédio e está bem, está em casa, está dormindo. Mas a pessoa não sabe o que é que a mente ali está fazendo. Ou está maquinando. Então nesse momento é muito fundamental, gente, você atentar para esse conselho, orar, rezar. Não sei qual o tempo que você usa aí. E Paulo aconselha que você tem que fazer teus pedidos a Deus. Outra coisa também, Pedro, ele aconselha o segundo conselho: entrega a tua ansiedade a Deus. Você tem que lembrar que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas ansiedades, os nossos medos. E Pedro agora ele faz uma alusão e diz: lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aleluia! Eu não sei qual é a preocupação que você está passando, a ansiedade que está tomando conta de você. Comece a praticar aos poucos. Não somente a questão teórica que eu estou passando para vocês. Existe também a nutrição, que nos ajuda também muito na questão também de nos ajudar a trazer um equilíbrio harmonioso do nosso corpo e mente. Existe mingau de aveia, ovos, banana, chá, café é uma delícia, né? Mas para quem está sofrendo de ansiedade, de depressão, não é muito bom não. É muito importante o chazinho, né? Cidreira, capim santo, que ele é um calmante, é um relaxante, não é isso? Pois é, Pedro ele diz que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Terceiro, confie em Deus. Salmo 56, versículo 3. Mas quando eu tiver com medo, olha aí, Davi diz: quando eu tiver com medo, confiarei em ti. Observe que mesmo Davi consciente dos sintomas que ele estava sentindo, mas ele do outro lado, ele diz: eu preciso, eu necessito confiar em Deus. Então, se você ama Deus, se você ama Jesus, se você ama, Ele está com você, confie nele. A ansiedade parece ser um dos grandes problemas da sociedade atual. E ter um pouco de ansiedade é natural. Agora, a ajudar é de identificar as situações perigosas. Para viver sempre ansioso é um problema sério. Precisa ser combatido. Se você ama Jesus, se você ama alguém, você ama a pessoa, então a sua ansiedade vai ter solução. Procure também encorajamento, é outro conceito que eu lhe dou. Não se isole. Muitas vezes Deus usa outras pessoas para lhe ajudar. Eu creio que você é uma testemunha fiel disso aí. Muitas vezes você está triste, cabisbaixo, desanimado, desmotivado, que só pensa em dar um fim da vida. E de repente você dá uma saída, de repente Deus usa alguém, dá uma palavra ao teu coração. Por isso que lá em Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz: o coração ansioso deprime o homem, deprime a mulher, mas uma palavra bondosa o anima.
Entenda que não controlamos tudo. Você sabe disso, nem tudo nós vamos controlar. Nós não controlamos tudo ao nosso redor. Na verdade, temos controle de poucas coisas. E isso nos impulsiona a colocar nossas preocupações nas mãos de Deus e confiar nele, que ele cuidará de tudo aquilo que está longe do nosso poder. Lembre-se, Deus é todo poderoso, ele está presente em todo lugar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Meu Deus, tudo está no controle de Deus. Outro conselho que eu lhe dou: fique em paz. Filipenses, ele continua lá no capítulo 4, versículo 6 e 7. Ele diz que não andeis ansiosos, apresente seus pedidos a Deus. Ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que ele falou coração? Está nas emoções, mente, razão. E o último conselho: pense no fim de tudo. Jesus inaugurou o fim de todas as coisas, por apenas esperarmos seu retorno. Ele diz: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Ele diz: estarei conosco. Aleluia. Esses são os conselhos que eu estou lhe dando nesta manhã. Que Deus continue abençoando aí meus amigos que estão nos dando a honra de nos assistir. Além de Malaquias, olha aí, quem mais está nos dando a honra de estar sempre nos assistindo. Ele disse que não andeis ansiosos. Olha aí, olha, deixa eu ver quem mais está aqui nos dando a honra aqui. Enquanto eu vou pedir aqui a vocês aí, compartilha essa live aí. Tem o nosso evangelista, né, dirigente lá da Expectativa, evangelista Francisco Guilherme Júnior, Diogo Almeida, Gonçalo Nascimento, o Bispo Edmar, Dionélio, Diogo Almeida, e, enfim, esse povo aí abençoado. Compartilha esta live aí, em nome de Jesus. Amém? Não vou tomar um tempo mais de vocês. Espero que esses conselhos, esses direcionamentos e orientações possa assim ajudar vocês, tá bom? Agora, mão na massa. Uma casa se constrói não só olhando para a areia, para o cimento, não. Tem que colocar a mão na massa e colocar em prática para alcançarmos resultados, não é verdade? Um beijão no coração de vocês, muito obrigado. Fique com Deus. Até o próxima live.